Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Shinobi Universal. Capítulo 326. Terra da Grama. Konan carregou Nagato nas costas e entrou sorrateiramente em uma caverna na montanha. Ela imediatamente usou o ninjutsu de papel, Shikigami no Mai, dança do Shikigami, para selar a entrada da caverna e só então soltou um longo e profundo suspiro. Então ela pegou uma bacia, uma toalha e água de um pergaminho com a técnica de invocação. Molhou rapidamente a toalha e limpou cuidadosamente as manchas de sangue no canto dos olhos de Nagato. As pálpebras de Nagato estavam fechadas, as órbitas abaixo afundadas, claramente vazias de olhos. Konan. A voz de Nagato estava fraca. Talvez eu não consiga aguentar por você por muito mais tempo. Konan caiu em prantos imediatamente e balançou a cabeça repetidamente. Não, você vai melhorar. Mesmo que o Rinnegan tenha desaparecido, o Gedomazo não está mais drenando seu chakra. Você vai se recuperar logo. Mas Nagato balançou a cabeça lentamente. Ele conhecia sua própria condição. Na verdade, ele já havia levado a vida além da conta há muito tempo. Agora que havia perdido o Rinnegan, era como se tivesse perdido a crença que o mantinha vivo. Ele não duraria muito. Imagens passaram pela sua mente. Obito trouxera boas notícias, dizendo que Kabuto havia capturado o Jinchuriki da 8 caudas. Ele e Konan ficaram satisfeitos. Foi então que Obito se aproximou e atacou repentinamente. Konan reagiu meio segundo tarde demais. A mão de Obito já estava nos olhos de Nagato. Ele instantaneamente desferiu o Shinra Tensei, empurrão todo-poderoso, mas Obito já havia se tornado intangível com o Kamui, e o Shinra Tensei não conseguiu afastá-lo. Obito perdeu a intangibilidade por um instante e arrancou o Rinnegan com facilidade. Felizmente, Konan recobrou os sentidos, resgatou a tempo e detonou o vasto estoque de Kibakufuda, etiquetas explosivas que mantinha escondido, interrompendo a perseguição de Obito. Em seguida, Konan formou asas com Shikigami no Mai e o levou para longe. Ainda assim, ele entendeu, provavelmente era porque Obito não se dava ao trabalho de persegui-lo. Sem o Rinnegan, Nagato não representava mais uma ameaça. Ao pensar nisso, Nagato não conseguiu conter um sorriso amargo. Só agora ele entendeu que o Rinnegan, que ele sempre considerará tão poderoso, não era invencível. A intangibilidade de Obito através do Kamui neutralizou o Shinra Tensei de forma muito eficaz. Tudo o que ele precisava fazer era esperar a brecha, e ele poderia arrancar o Rinnegan. Ele não havia agido antes não porque não pudesse, mas porque o momento não era o certo. Agora que seu fantoche corria o risco de escapar do controle, era a hora de o Rinnegan mudar de mãos. Ele se lembrou de sua antiga presunção, o de pensar que poderia manter Obito sob controle, que mesmo que houvesse problemas com a coleta das bestas com cauda, isso não importava. Olhando para trás, foi uma atitude muito ingênua. Ele merecia ser usado como instrumento por outra pessoa. Konan, estou ouvindo. Nagato falando comigo. Nagato, descanse bem. Seja o que for que você tenha a dizer, diga quando estiver melhor. Konan teve um mau pressentimento. Não, receio que não terei essa oportunidade. Preciso falar. O tom de Nagato carregava remorso. Sempre acreditamos que se conquistássemos o poder absoluto e fizéssemos o mundo temer e sofrer, poderíamos guiá-lo à paz. Mas negligenciamos um ponto crucial, se realmente podemos manter esse poder. Assim como o Rinnegan pode ser arrebatado, mesmo que a arma Big seja concluída, ela ainda poderá ser roubada um dia. Se tal poder absoluto cair em mãos malignas, o mundo enfrentará um cataclismo, a paz será uma fantasia. E seríamos cúmplices desse cataclismo. Konan chorou em silêncio, completamente perdida. Quando Yaiko ainda estava vivo, ela o seguia, querendo ajudá-lo a realizar seus ideais. Após a morte de Yaiko, Nagato tornou-se sua única família. Ela queria ajudar Nagato a dar continuidade ao sonho de Yaiko. Mas agora talvez todos os seus esforços tivessem sido em vão, anos desperdiçados, terminando em nada. Nagato provavelmente faleceria de tristeza e ficaria sem família alguma. Para onde ela deveria ir agora? Nagato continuou. Não sabemos quais são as verdadeiras intenções de Obito. Ele diz que criará um mundo com Rin nele, mas não sabemos os detalhes. Tenho a sensação de que não será nada bom, mas estou impotente agora. Então, Konan, depois que eu morrer, vá até Jiraiya-sensei. Ajude Jiraiya-sensei a deter Obito para espiar nossos erros. Nagato, Por favor, Konan. Só você pode fazer isso agora. Nossos pecados devem ser pagos. Nagato, eu prometo, eu definitivamente vou. Nagato, na Terra da Grama, caiu a chuva, algo raro neste país. Konan estava acostumada às chuvas da Terra da Chuva. Mas agora ela odiava os dias chuvosos, porque queria que Nagato tomasse sol como deve ser, mesmo que fosse apenas sua lápide. Ela parou diante da lápide. Com a técnica do papel Shikigami no Mai, ela dobrou um buquê e o colocou sob a lápide. Ela simplesmente fitou a lápide em silêncio até que suas lágrimas quase se esgotassem, sem dizer uma única palavra. Ela entendeu o que Nagato quis dizer. Fazer com que ela se redimisse era apenas parte disso. O propósito mais importante era fazê-la continuar vivendo. Então, em seu último suspiro, Nagato lhe deu uma missão. Ela deveria cumpri-la, não morrer com ele. Ele lhe disse para encontrar Jiraiya-sensei, porque se ainda lhes restava alguma família neste mundo, era apenas Jiraiya-sensei. Nagato, não se preocupe. Eu entendo. Farei o meu melhor. Ela se esforçaria para se redimir. Ela se esforçaria para continuar vivendo, carregando a parte de Nagato e a de Yaiko para viver bem. Talvez, um dia, ela pudesse testemunhar a verdadeira paz.
Terra de Ferro. Obito caminhava em silêncio, perdido em pensamentos. Ele ergueu a mão e tocou o olho esquerdo. O Rinnegan era poderoso essencial para o seu plano. Contudo, também não era poderoso o suficiente, pois existem aqueles que podem derrotá-lo. Natsuki, esse homem era uma anomalia. Ele poderia derrotar o caminho devastador de frente, e até mesmo quebrar o Uchiha Tensei, empurrão todo-poderoso com pura força. Contra um inimigo tão poderoso, Obito não tinha confiança na vitória. Mas para criar um mundo com Rin nele, ele desafiaria todo o mundo Shinobi. Por que temer um único Natsuki? Além disso, havia outros que poderiam conter Natsuki. Se Natsuki era tão forte que Madara cuidasse dele. Neste momento, o Gedomazo absorveu a 2 caudas, a 4 caudas, a 5 caudas e a 6 caudas, apenas 4 biju. A 1, a 3, a 7 e a 9 estão todas nas mãos de Konoha, e a 8. Kabuto, aquele idiota. Eu realmente acreditei que ele tinha capturado a 8 caudas. No fim das contas, era só uma cauda decepada. Fui enganado nessa. Obito rangeu os dentes. Antes, ele havia levado o Rinnegan para negociar com Kabuto. Ele quase perdeu o controle e matou Kabuto ali mesmo, mas temia que o homem, assim como Orochimaru, não permanecesse morto. A transação em si havia ocorrido sem problemas. Kabuto entregou o Jinchiki da 8 caudas e uma lista de ressuscitados do Edo Tensei, que incluía Madara. Mas quando Obito retornou e alimentou o Gedomazo com a 8 caudas, descobriu que era apenas uma cauda. Ele ficou furioso, mas não ousou ir acertar as contas com Kabuto. Kabuto e Orochimaru eram ambos lunáticos. Kabuto havia se aproveitado da fraqueza de Obito. Portanto, mesmo que as cartas na manga estivessem erradas, Obito não tinha como fazer Kabuto devolver o Rinnegan. Capítulo 327. Você realmente acha que o Rinnegan é tão fácil de controlar? No momento em que você invocar o Gedomazo, espere só para ser drenado completamente por ele. Aqueles que não conseguem dominar o Rinnegan têm seu chakra e sua vida sugados pelo Gedomazo. Nagato é o melhor exemplo. Foi por isso que Obito concordou com a troca, em parte porque Kabuto tinha influência sobre ele, e em parte porque acreditava que Kabuto não conseguiria controlar o Rinnegan de qualquer maneira. Ele não acreditava que Kabuto pudesse realmente controlá-lo, porque o Rinnegan evoluía a partir do Sharingan. Ele e Madara poderiam lidar com isso com facilidade, enquanto Nagato, que não era do sangue Uchiha, não conseguiria. Kabuto seria ainda menos capaz. Você ousa usar a Rin para me ameaçar? Prepare-se para morrer. Obito fervia de raiva e inconscientemente acelerou o passo. Como ele já havia declarado guerra ao mundo Shinobi, precisava se preparar rapidamente. Reunir um exército de 100.000 Zetsus brancos e também criar um novo 6 caminhos da dor. Se ele quisesse derrotar as 5 grandes aldeias, precisaria de força suficiente. Embora os 6 caminhos de Pen tivessem sido concebidos por Nagato, não havia razão para que ele não pudesse usar o conceito. Contra qualquer ninja que não fosse Natsuki, isso não deveria ser um problema. Quanto ao Natsuki, deixo com Madara. Em outro lugar, em um laboratório na Terra dos Arrozais, Kabuto encarou o globo ocular com padrão ondulado flutuando em um cilindro de nutrientes, um sorriso febril surgindo em seus lábios. Ha. O Rinnegan finalmente está em minhas mãos. Deixe-me ver quão poderosos são os olhos de um sábio. Kabuto não hesitou. Ele realizou a cirurgia em si mesmo. Eles sempre foram loucos sem qualquer consideração pela própria vida. Ao cultivar o modo sábio, ele ousou até mesmo enxertar em seu corpo os fatores sanguíneos dos 5 do som, Karin, Suigetsu, Jugo e outros, forjando assim seu poder atual. Então, ao se deparar com algo como Rinnegan, é claro que ele ousou implantá-lo diretamente em seu olho. Em pouco tempo a operação estava concluída. Após um período de adaptação, o Rinnegan finalmente se tornou seu olho direito, contudo, isso lhe causava uma sensação ruim, pois drenava constantemente seu chakra. Naturalmente, assim como o Sharingan drena chakra continuamente. Quando um não-Uchiha transplanta o Sharingan, o olho não se adapta completamente ao corpo e precisa ser alimentado com chakra o tempo todo ou se deteriora. Como forma evoluída do Sharingan, o Rinnegan exige ainda mais chakra. No caso de Nagato, por ser da linhagem Uzumaki, suas reservas de chakra eram vastas, então ele mal percebeu isso a princípio. Mais tarde, ele definhou como uma costela, pois o Gedomazo o drenou. Kabuto, no entanto, não possuía tais reservas e agora sentia um extremo desconforto. Então é isso. Não me admira que ele tenha me entregado o Rinnegan tão facilmente. Ele acha que eu não consigo controlá-lo. Mas talvez eu entenda agora, precisa de sangue Uchiha, não é? Não me subestime. Se for só isso, eu simplesmente trocarei minha linhagem sanguínea. Nesse caso, que Madara me ajude. Como era de se esperar, Kabuto, assim como Orochimaru, acabou por visar o corpo de Sasuke. Mas a ambição de Kabuto era muito maior que a de Orochimaru. O poder do Rinnegan, ele o teria. Terra de Ferro. A cúpula dos 5 Kages continuou. Agora que sabiam a verdade, podiam elaborar respostas específicas para diversas questões. Tsunade enfatizou, o mais importante agora é impedir que Obito tome posse do Jinchuriki. Proteger o Jinchuriki é a prioridade máxima. Concordei imediatamente. Exatamente. Enquanto os Jinchuriki estiverem seguros, Obito não poderá reconstituir o Jubi 10 caudas. Essa é a chave desta guerra. Felizmente ainda temos 5 Jinchuriki que não foram capturados, então a situação não é irreversível. Gaara fez um sinal de positivo para Tsunade. Devemos muito a Konoha. Caso contrário, Fu e eu já estaríamos mortos. Mei assentiu também. De fato,
Quanto mais Jinchuriki eles roubarem, pior fica para nós. Konoha proteger vários deles é uma enorme vantagem para nossas operações. A essa altura, esquadrões de reconhecimento já estavam se deslocando em direção ao perímetro de Konoha. Konoha não só protegeu os Jinchuriki durante a invasão de Pen, como também o subjugou com o Rinnegan e até descobriu toda a verdade. Tudo isso foi simplesmente impressionante. Com uma Konoha como essa, quem não a reconheceria? Nem mesmo o teimoso e orgulhoso Onoki tinha nada a refutar. Bem, ele ainda tinha algo a dizer. Quanto à nossa estratégia para a Quarta Guerra Mundial Shinobi, este velho gostaria que o garoto que derrotou o Rinnegan, Natsuki, compartilhasse suas ideias. Num instante, todos os olhares se voltaram para Natsuki. Surpreendido por um bocejo, ele se enrijeceu. Não esperava que Onoki o repreendesse. Parecia uma atitude maldosa. Ele acenou com a mão. Sou apenas um garoto. No máximo sei brigar. Estratégia? Não é meu forte. Noki retrucou. Não precisa ser modesto. O velho acredita que os verdadeiramente fortes não são tolos. Fale sem rodeios. Mesmo que suas ideias não sejam perfeitas, nenhum de nós vai rir. Esse cara é realmente astuto. Se ele falasse mal, eles certamente ririam. Talvez o velho achasse que Natsuki havia roubado a cena demais antes e quisesse dar-lhe uma lição? Natsuki olhou para Tsunade, mas para sua surpresa, ela assentiu. O Tsuchikage tem razão. Natsuki, diga algumas palavras. Como ajudante do Hokage, confio no seu julgamento. Isso pegou Natsuki de surpresa. Era a reunião dos 5 Kages. O que uma adolescente estava fazendo discursando ali? Mesmo assim, sob o olhar de todos, ele falou. Bem então. Agora mesmo todos enfatizaram a importância de proteger o Jinchuriki. Isso é crucial. Mas essa é uma postura defensiva. A defesa nos coloca em desvantagem. Recomendo que passemos ao ataque. Inclinou-se para frente interessado. Uma ofensiva. Como? Natsuki contou nos dedos. Não sei o plano de batalha exato, mas há 5 coisas que devemos fazer. Primeiro, precisamos encontrar uma maneira de matar ou selar o Zetsu Negro. Ele é o verdadeiro mentor nas sombras. Não podemos deixar que ele continue aprontando das suas. Em segundo lugar, selar o G do Mazo. Aquilo é a casca do Jubi. Se o selarmos, ou melhor ainda, o destruirmos, então, sem um receptáculo, não haverá como recriar a 10 caudas. Terceiro, derrotar Madara. Ele foi enganado por Zetsu Negro, sim, mas ainda é um dos líderes do Plano Olho da Lua. Muito provavelmente, ele já foi trazido de volta com o Edo Tensei e busca o renascimento completo através do Rinnegan. Ele é a peça mais perigosa no tabuleiro. Devemos derrotá-lo. Quarto, derrotar Obito. Isso é óbvio. Quinto, derrote Kabuto. Ele conhece o Edo Tensei e provavelmente está cooperando com Obito. Assim como Orochimaru, ele é um lunático que pode facilmente desencadear desastres. Quanto mais cedo eliminarmos, melhor. Se completarmos essas 5 tarefas, a Quarta Guerra Mundial Shinobi deverá terminar. Claro, se algo inesperado acontecer. Se Tsukuyomi Infinito não puder ser impedido e todos ficarem presos no Genjutsu, e Kaguya for libertada, então aqueles que permanecerem acordados terão que arriscar suas vidas e salvar todo o mundo Shinobi. Capítulo 328. Todos assentiram com a cabeça depois de ouvi-lo. Embora Natsuki não tivesse elaborado um plano de batalha detalhado, ele havia resumido perfeitamente os itens essenciais. Essa é a vantagem de saber a verdade com antecedência. Você pode ver exatamente como bloquear o cataclismo iminente. A partir daí, eles só precisavam se organizar em torno desses pontos. Natsuki abriu os braços. É tudo que tenho. Para planos concretos, deixarei para os veteranos com experiência de verdade elaborarem isso. Bem dito. Como esperado do ajudante do Hokage. Tsunade acenou generosamente com a cabeça. Como se espera de um prodígio. Mei fez um sinal de positivo com o polegar. Como era de se esperar do Natsuki, acrescentou Gaara, elogiando. Como era de se esperar do pequeno gênio que me derrotou e Abi. A também entrou na conversa. Natsuki não conseguiu evitar revirar os olhos. Por que vocês estão me bajulando? Com um pouco de raciocínio e as informações que já temos, qualquer um poderia listar esses pontos-chave. É o básico da interpretação de texto. Ser elogiado por isso, não foi um pouco constrangedor? Pior ainda foi Onoki. De repente, ele abriu um sorriso amável. Ei, bom rapaz. Você tem namorada? Minha neta Kurotsushi é jovem e adorável, e ainda solteira. Interessada? Esse senhor estava mesmo tentando fazer isso? Kurotsushi puxou os cabelos de Onoki ali mesmo, fazendo-o mostrar os dentes de dor. Vovô malvado. Tenten se colocou na frente de Natsuki, irritada. Nem pense em roubar meu garoto. Acredite ou não, eu usarei as ferramentas dos 6 caminhos para selá-la. Onoki não se abalou. TSK, TSK. Então a garota já tem dona. Você deve ser atenta em que impunha as ferramentas dos 6 caminhos. Não fique tão brava, eu estava só brincando. Ninguém poderia afirmar se ele estava realmente brincando. Ainda assim, todos olhavam para Tenten. A maioria deles sabia sobre a garota que podia usar as ferramentas dos 6 caminhos. Afinal, Tenten havia sido muito ativa durante a invasão de Pen em Konoha, selando sozinha uma pilha inteira de corpos submetidos ao Edo Tensei. Praticamente uma resposta natural ao Edo Tensei. Impossível não notar. E muitas pessoas acreditavam que as ferramentas dos 6 caminhos eram tesouros deixados pelo sábio dos 6 caminhos, coisas que pessoas comuns nem sequer conseguiam manejar. Ainda assim, Tenten conseguia executar todo o conjunto. Ela ainda não tinha o Kwaku no Joei,
pote purificador de âmbar, mas claramente era capaz. Era inegável, o talento de Konoha era invejável. Brincadeiras à parte, era preciso definir rapidamente uma estrutura operacional formal. Primeiramente, as 5 grandes vilas e a Terra do Ferro formariam uma aliança conjunta. Todos os shinobi e samurais seriam destacados sob um comando unificado, para que as missões pudessem ser direcionadas e eficientes. Após deliberação, o comandante da aliança seria o 4º Raikage, a chefe de gabinete seria a 5ª Okage, Tsunade, o 5º Kazekage, Gaara, serviria como comandante-geral de campo. Uma divisão de gabinete e uma divisão de inteligência seriam estabelecidas, com a composição de cada membro a ser definida posteriormente. Com a liderança principal definida, a próxima tarefa foi contabilizar o número de soldados disponíveis em cada vila e catalogar a especialidade de cada shinobi, para então alocá-los em unidades. A formação básica incluiria um corpo de reconhecimento, um corpo de combate de linha de frente, um corpo de ataque surpresa, um corpo médico e de logística, uma unidade de guarda Jinchuriki e uma unidade de guarda Daimyo. Ao ouvir unidade de guarda do Daimyo, Natsuki ficou sem palavras. O Daimyo não contribuiu em nada para o mundo shinobi. Por que ficar cuidando dele e desperdiçando mão de obra? Seria muito melhor esquecê-los e, quando a guerra começasse, deixar o destino seguir seu curso. Assim ninguém precisaria servir a um Daimyo novamente, e cada vila poderia administrar seu próprio país. Não seria ótimo? Mas o pensamento do mundo shinobi era que os Daimyo governavam as nações. Eles eram os soberanos, não se podia simplesmente ignorá-los. Então Natsuki permaneceu em silêncio. De qualquer forma, ele não seria designado para guardar um Daimyo. A reunião foi interrompida nesse ponto, e os preparativos reais começaram. Natsuki imediatamente assumiu a função de corredor. Primeiro, ele transferiu o local da conferência para Komogakure. Natsuki simplesmente transportou todos usando técnica do deus voador do trovão, economizando um tempo enorme de viagem. Depois disso, ele escoltou os representantes de cada vila de volta para casa, um de cada vez, para que trouxessem suas listas de shinobi para serem distribuídas. Quanto a novas mudanças de pessoal e distribuição de materiais, bem, isso também ficou a cargo de Natsuki. Sua velocidade significava que o tempo de deslocamento e o risco desapareciam. Os preparativos aceleraram drasticamente, algo crucial para uma aliança prestes a entrar em guerra. No final do dia, porém, a bateria de chakra de Natsuki estava piscando em vermelho, e ele estava exausto. Tenten estava igualmente exausta. Seu Iraishin ainda não podia transportar passageiros, mas ela conseguia transmitir mensagens. Contanto que Natsuki tivesse posicionado suas kunais com a fórmula previamente, a maioria das ordens podia ser enviada por bilhetes de papel, eficiência altíssima. Na hora do jantar, Natsuki finalmente não conseguiu se conter. Ei, você pode parar de nos espremer até a última gota? Estamos exaustos, ok? Iraishin consome chakra. Minha bateria de chakra está quase descarregada. Tenten não tinha forças nem para reclamar, nem muito apetite. Claro, ela costumava trocar bilhetinhos com Natsuki por diversão, mas conversar com o namorado era uma coisa, usar isso para trabalho era outra bem diferente. Após um dia inteiro entregando mensagens, mesmo que cada deslocamento consumisse muito menos chakra do que os saltos de Natsuki, ela também estava perto do seu limite. Sua bateria de chakra estava quase vazia. Tsunade sem jeito bagunçou o cabelo dos dois. Desculpem, a primeira fase da aliança é agitada, e o Iraishin de vocês é a opção mais eficiente. Precisávamos da ajuda de vocês dois. Graças a vocês, a divisão das unidades já começou. Normalmente, essa etapa levaria de 10 dias a meio mês. Vocês nos prestaram um grande serviço. De fato, com Natsuki e Tenten, a eficiência era absurda. Precisa de alguém? Natsuki trouxe essa pessoa. Precisava de dados? Tenten enviou um bilhete à frente para que fosse compilado. E então Natsuki o trouxe de volta. Até os suprimentos, Tenten sinalizou a coleta por meio de um bilhete, e então Natsuki os trouxe. O ritmo era muito mais rápido do que Tsunade afirmava. Assentiu. O Okage tem razão. Nós realmente devemos muito a vocês dois. Graças aos seus esforços, o progresso está sendo extremamente rápido. Registraremos o mérito. Quando vencermos, vocês receberão a maior recompensa. Natsuki subiu imediatamente no poste. A maior recompensa? Então eu quero o Koaku no Joei, pote purificador de âmbar. Tentem, queremos o Koaku no Joei. Seus dois pirralhos, vocês realmente ousam perguntar isso? A só conseguia rir e chorar. Ele sabia que Tenten só precisava do Koaku no Joei para completar o conjunto de Rikudo no Dogu. Não era de admirar que Natsuki o tivesse cobiçado. O garoto realmente adorava sua garota. Mas a recusou. Não dá. É um tesouro de Komogakure. Natsuki estalou a língua. Tudo bem. Só não se esqueça da recompensa quando chegar a hora. Capítulo 329. Além do Koaku no Joei, pote purificador de âmbar, Natsuki e Tenten realmente não se importavam com nenhuma outra recompensa. Afinal, eles não estavam com falta de dinheiro, e sua força era mais do que decente agora. Simplesmente não havia muito mais que eles desejassem, então as recompensas não eram grande coisa. Após o jantar, Natsuki e Tenten ainda precisavam permanecer na sala de conferências para poderem transmitir mensagens ou prestar auxílio a qualquer momento. Mas com os preparativos gerais já concluídos, Tsunade, Gaara e a equipe reunida estavam discutindo as atribuições detalhadas das unidades. E a dupla não era necessária imediatamente.
Então Natsuki e Tenten simplesmente se aconchegaram juntas no sofá e adormeceram. As pessoas que participavam da discussão perceberam isso e inconscientemente baixaram a voz. Após uma noite de descanso, Natsuki finalmente se sentiu recuperada, enquanto Tenten ainda estava um pouco grogue, lutando para acordar. Natsuki levou Tenten para casa por um tempo. Eles tomaram um banho juntas, fizeram isso e aquilo, e só então se sentiram completamente revigorados antes de retornarem ao salão de conferências em Kumogakure. Ao verem o casal voltar radiante de vitalidade, os que passaram a noite em claro não conseguiram conter um leve sorriso no canto da boca. Os jovens eram realmente jovens demais, energia inesgotável. Ontem estavam tão cansados que mal conseguiam levantar os pauzinhos, mas depois de uma noite transbordavam vida. Impossível comparar. Gaara, à parte, eu também sou jovem. Só tenho olheiras bem profundas, só isso. Poucos dias depois, o plano de estacionamento do corpo da aliança foi finalizado. Primeiramente, o braço de combate seria dividido em 5 divisões principais. Capitão da 1ª Divisão, Darui. Capitão da 2ª Divisão, Kitsushi. Capitão da 3ª Divisão, Kakashi. Capitão da 4ª Divisão, Maki. Capitão da 5ª Divisão, Mifune. Em seguida veio o corpo médico e de logística com Shizune como capitã, auxiliada por Sakura e Megumi. A seção de estratégia ficaria a cargo de Shikaku e da secretária de Amabui. A seção de inteligência seria gerenciada por Inoishi, Aoba, Ao e outros. A unidade de guarda Daimyo seria comandada pela Mizukage Mei. Existiam também unidades de reconhecimento, unidades de ataque surpresa e assim por diante, cada uma com sua própria organização. Com os oficiais escolhidos, convocações seriam enviadas para que os shinobi de cada vila se reunissem em Kumogakure para a alocação centralizada. Eles até distribuíam protetores de testa shinobi padronizados. A peça mais crucial, no entanto, era a unidade de guarda Jinchiki. Naruto e F ainda estavam no Monte Myoboku e não precisavam ser contatados naquele momento. Era melhor deixá-los lá. Mesmo que os Jinchuriki deste lado fossem capturados, ainda haveria 2 que ninguém conseguiria encontrar. Foi um plano inteligente. Os Jinchuriki atuais eram Bi, Sasuke e Gaara. Como comandante-geral da aliança, Gaara basicamente ficaria com Tsunade e A, então sua segurança estava garantida. Isso significava que apenas Bi e Sasuke precisavam de providências especiais. A ideia de A era colocar os 2 Jinchuriki na Ilha Tartaruga e sobrepor várias barreiras nela, ninguém entra, ninguém sai, e crucialmente, a localização da Ilha Tartaruga era difícil de descobrir. Nesse caso, Obito poderia abandonar suas esperanças. É claro que por precaução, forças pesadas seriam posicionadas fora das barreiras de múltiplas camadas. Natsuki e Tenten não tinham uma missão de combate definida no momento. Sua principal função era enviar mensagens e fazer transporte. Se a situação mudasse após o início da marcha, eles seriam realocadas. Conforme o plano de Ai Tsunade, o poder de luta de Natsuki e Tenten deveria ser reservado para momentos críticos. Como lidar com um possível corpo de Madara após o Edo Tensei? Com a força de Natsuki, ele deveria ser capaz de segurar a posição enquanto Tenten usava as ferramentas dos 6 caminhos para selar o alvo. Mesmo alguém tão forte quanto Madara certamente seria pego. Quanto a Obito, Kabuto e Zetsu Negro, equipes de ataque especiais seriam enviadas para assassiná-los. Com o plano de guerra definido, o próximo passo era o recrutamento. Com uma força total superior a 80.000 homens, era impossível reunir todos em pouco tempo. E para um número tão grande de soldados, era preciso preparar comida, latrinas, armas e equipamentos. Resumindo, 1000 dores de cabeça. Levaria pelo menos de 10 dias a meio mês. E isso com a ajuda de Natsuki e Tenten. Em velocidade normal, o dobro desse tempo seria considerado rápido. Enquanto o mundo shinobi se preparava para uma guerra em pleno andamento, o grande sábio sapo do Monte Myoboku finalmente despertou. Jiraiya esperou muito tempo. Assim que Fukazaku deu a notícia, ele correu para lá com um grande pergaminho a tiracolo. Em um estrado elevado, um sapo antigo e enorme repousava com total tranquilidade. Ah, finalmente você chegou. E você é, quem mesmo? O esquecimento crônico do grande sábio sapo voltou à tona. Ancião, esse é o Jiraiya, repreendeu Fukazaku. Sério? Você já encontrou o Jiraiya várias vezes. Como você continua esquecendo? Seu velho gagá. Shima não conseguiu conter o resmungo. Shima, você não pode chamar o ancião de velho caduco. Seja mais educada. Fukazaku apressou-se em corrigi-la com medo de irritar o ancião. Ora, nada de brigas entre marido e mulher. Se entendam. Aliás, você é, quem mesmo? Mal ele terminou de falar e o grande sábio sapo se esqueceu de Jiraiya pela segunda vez. A testa de Jiraiya escureceu. Ele realmente não tinha mais energia para reclamar. Após Fukazaku explicar mais uma vez, o grande sábio sapo finalmente se lembrou. Ó, pequeno Jiraiya, você também parece mais velho. Então, o que o traz aqui tão de repente? Há algo que eu gostaria que você visse. Jiraiya desenrolou o grande pergaminho no chão. Fukazaku e Shima se inclinaram para dar uma olhada, e seus rostos mudaram imediatamente estampando descrença. Jiraiya, onde você conseguiu isso? Jiraiya respondeu honestamente, de Natsuki de Konoha. Ele recebeu uma mensagem em sonho do sábio dos 6 caminhos e registrou as verdades deste mundo para compartilhar conosco. Vim perguntar, grande sábio sapo, essas verdades são reais? Em suas profecias, Kaguya é a catástrofe do mundo shinobi? O grande sábio sapo silenciou, claramente perdido em memórias. Só depois de um bom tempo ele suspirou.
Agoromo e Amura, nomes tão nostálgicos. Pequeno Jiraiya, embora haja partes que eu desconheça, acredito que essas verdades sejam reais. No mínimo em relação a Agoromo, Amura e Kaguya, elas correspondem às minhas memórias. Jiraiya ficou radiante. Então a calamidade iminente é o Tsukuyomi infinito sendo lançado e Kaguya libertada? Grande sábio sapo, quem será o salvador? Por favor, me diga. Mas o grande sábio sapo balançou a cabeça. Agora que a verdade veio à tona, não consigo mais ver o futuro. O futuro está em suas mãos. Talvez todos sejam salvadores. Jiraiya, você esteve preso à minha profecia por toda a sua vida. Agora é hora de tomar suas próprias decisões. Capítulo 330. Jiraiya se afastou um pouco atordoado. Embora Natsuki já o tivesse convencido, sem querer, de muitas coisas antes, depois de perseguir uma profecia por metade da sua vida, ele ainda queria saber quem seria o salvador, mas as palavras do grande sábio sapo o deixaram perdido. Talvez porque todas as verdades estivessem à mostra, e até mesmo a calamidade iminente tivesse sido identificada e pudesse ser combatida, talvez não houvesse um único salvador, porque todos que trabalhassem para impedir o desastre seriam considerados salvadores. Então, ele desperdiçou metade da vida? E pior, ele já havia falhado mais de uma vez em salvar seus próprios alunos. Agora disseram-lhe para decidir por si próprio. O que deveria fazer? Naquele instante, ele viu Naruto treinando arduamente à distância. Marcas semelhantes às sombras emolduravam os olhos de Naruto, e o Futon, Rasen Shuriken Liberação de Vento, que ele lançou era tremendamente poderoso. Ele claramente havia dominado o Senin modo sábio. É preciso dizer, Naruto era exatamente como Jiraiya naquela época, parecia desajeitado, como se não conseguisse aprender nada. Mas no Monte Myoboku, foi como se ele tivesse encontrado o jeito, aprendendo muito mais rápido do que antes. O modo sábio, por exemplo, a maioria das pessoas jamais conseguiria dominá-lo, e Naruto o havia compreendido em tão pouco tempo. Talvez seu talento tivesse despertado. Comparada a Naruto, Fu não estava treinando muito. Ela estava feliz brincando com os sapos. Na aldeia onde vivia, ela era rejeitada. Por mais alegre que tentasse ser, devia se sentir sozinha por dentro. Ela havia prometido a si mesma que faria 100 amigos, mas só depois de chegar a Konoha seu círculo de amizades realmente cresceu. Agora no Monte Myoboku, os sapos não eram tão complicados quanto os humanos e não temiam seu status de Jinchuriki. Eles se davam maravilhosamente bem com a bondosa Fu. A essa altura, ela já havia feito mais de 100 amigos. Mesmo que a maioria não fosse humana, o desejo estava realizado. Fu estava genuinamente feliz aqui. Ao observá-la, Jiraiya não pôde deixar de sentir alívio. A infância de um Jinchuriki costuma ser miserável. Curar essa dor é difícil. Mas as pessoas são resilientes. Nossos corações se fortalecem com a idade. Ainda assim, sempre existe um lugar sensível que você não pode tocar. Só o calor pode curá-lo. Talvez Fu finalmente tivesse sido curado. Ei, era o Sennin. Por que você está tão distraído? Naruto gritou. Ah, só estava pensando em algumas coisas. Jiraiya se aproximou. Naruto, você realmente abriu as fechaduras, aprendeu o modo sábio, e seu Rasen Shuriken está cada vez mais afiado. A essa altura, posso afirmar com certeza que você alcançou o nível Jonin. Jnin, hein? Naruto cerrou os punhos. Isso ainda está muito longe. Jiraiya estava curioso. Quão forte você quer ser? Muitas pessoas não conseguem se tornar Jonin em toda a vida. Você já fez algo notável. Naruto balançou a cabeça. Perguntei a Natsuki em particular sobre isso. Ele disse que depois que Sasuke despertou o Mangekyou Sharingan, sua força já ultrapassou a de Tsunade. Isso significa que a menos que eu alcance o nível Kage, derrotar Sasuke é um sonho distante. Ainda estou muito longe disso. Jiraiya compreendeu. A rivalidade entre os jovens, ele gostava de vê-la. Os sonhos também eram bons. Os melhores jovens almejavam se tornar Hokage, ao contrário de Natsuki. Natsuki era excepcional, sem dúvida, mas tratava o cargo de Hokage com total indiferença. Se lhe perguntassem por que ele diria que ser chefe de aldeia significava um território minúsculo, pouco poder, uma montanha de tarefas e nenhum tempo livre, ele até perderia a licença de maternidade da esposa. Nesse ponto, Jiraiya concordou. Mas ele era ele mesmo, ele não era Natsuki. Ele poderia viver sem um ideal, mas como um jovem promissor como Natsuki poderia se contentar sem um? Do contrário, qual a diferença para ele ser um peixe salgado? Ele nem sequer é do clã Nara, por que agir como se fosse? Bem, ele estava se precipitando. Jiraiya não ia se intrometer. De qualquer forma, haveria muitos sucessores competentes para o cargo de Hokage. Era o Sennin. Estamos aqui há muito tempo, disse Naruto de repente. Gaara foi embora há muito tempo. Não deveríamos voltar também? Voltar atrás? Bem, Jiraiya hesitou. Ele não havia combinado um horário com Tsunade e não tinha certeza se voltar agora era a coisa certa a fazer. F também apareceu. Jiraiya Ojizan, vamos voltar e ver como estão todos? Você não está se divertindo aqui, Fu? Jiraiya piscou. F fez beicinho. Sim, e já fiz muitos amigos. Mas me preocupo com a segurança de todos. Enquanto estivermos fora, e se algo acontecer? Às vezes, à noite, sonho que eles estão enfrentando um inimigo poderoso e tudo o que posso fazer é observar de longe. Odeio essa sensação. Foda-se. Jiraiya não sabia o que dizer. É claro que ele também se preocupava com os amigos. Ele estava preocupado com a aldeia naquele momento. Depois de pensar por um longo tempo, e vendo a expectativa nos olhos de Naruto e Fu, ele assentiu.
Certo, vamos voltar e dar uma olhada. Se for realmente perigoso, eu trago vocês de volta aqui. Ambos responderam com um ansioso mas para ser sincero, se o perigo realmente surgisse, provavelmente não concordariam em recuar. Jiraiya não perdeu tempo e foi direto encontrar Fukazaku e Shima. Fukazaku parecia ansioso. Jiraiya, será mesmo uma boa ideia voltar agora? Tenho um mau pressentimento. Algo grande está para acontecer no mundo Shinobi. É melhor que o Jinchuriki permaneça escondido. Shima acrescentou, eu gosto muito daquela garota, Fu. Não quero que nada aconteça com ela. Jiraiya balançou a cabeça. Ancião Shima dono, você se preocupa conosco, e nós nos preocupamos com nossos amigos e familiares. Precisamos verificar como eles estão. Se for realmente perigoso, pediremos sua ajuda quando chegar a hora. Fukazaku e Shima não tiveram escolha senão concordar. Quanto ao retorno, Jiraiya já havia deixado vários sapos na vila quando chegaram ao Monte Myoboku. Quando chegasse a hora de voltar, ele invocaria um Konkushiyose no Jutsu, técnica de invocação, trocaria mensagens de ida e volta. E o sapo na vila usaria Gyaku Kushiyose no Jutsu, técnica de invocação reversa, para trazê-los de volta. Simples assim. Após F terminar de se despedir de todos os seus amigos, Jiraiya contatou o sapo na vila, e os três foram trazidos de volta para casa. Mal tinham chegado ao escritório quando alguém os avistou. Um ambu apareceu com o rosto empalidecendo. Jiraiya-sama, por que o senhor os está trazendo de volta agora? Jiraiya franziu a testa. O que aconteceu? O ambu hesitou, mas sob o olhar insistente de Jiraiya finalmente falou. Os três o encararam, de olhos arregalados. Nani? A Quarta Guerra Mundial Shinobi. Você só pode estar brincando. Isso não era uma piada. Foi um absurdo. O ambu parecia magoado. Não era como se ele tivesse começado a guerra. Se Jiraiya não tivesse pressionado, ele não teria dito aquilo na frente do Jinchuriki. Agora as coisas estavam complicadas, para dizer o mínimo. Capítulo 331. Jiraiya não esperava que as coisas fossem tão sérias. Se soubesse, teria tentado contatar Tsunade primeiro. Ele não teria voltado agora. E agora que Naruto e Fu sabiam, aqueles dois garotos definitivamente não concordariam em voltar. Ele ainda perguntou, Naruto, Fu, que tal voltarmos ao Monte Myoboku? Naruto recusou sem hesitar. Era o Sennin, com a situação tão desesperadora, como poderíamos fugir? Fu concordou com um aceno firme de cabeça. Todo mundo está brigando. Como poderíamos nos esconder? Nós também podemos ajudar. Um ambu murmurou baixinho. Sinceramente, a volta de vocês dois ao Monte Myoboku seria de grande ajuda. Era verdade. Os alvos atuais da Akatsuki eram os Jinchuriki. Se os Jinchuriki não fossem capturados, isso por si só já seria uma vitória. Então os Jinchuriki deveriam se esconder no Monte Myoboku. Aquele lugar não é fácil de encontrar. Eles poderiam atrasar o inimigo até a morte simplesmente permanecendo onde estavam. Claro, não deixar os Jinchuriki lutarem seria um desperdício e os deixaria com um sentimento de culpa. Mas você precisa pensar no panorama geral. Não dá para arruinar o mundo só para extravasar seus sentimentos. Infelizmente Naruto e Fu não estavam dispostos a dar ouvidos àquele ambu. Nem mesmo Jiraiya conseguiu vencer a teimosia das duas crianças. Ninguém mais conseguia controlá-las. Nesse instante, um membro da guarda entrou correndo. Mas notícias, Jiraiya-sama. A Akatsuki está aqui. Nani? Como eles puderam chegar tão rápido? E nem sequer um aviso prévio. O semblante de Jiraiya se fechou e ele deu ordens imediatamente. Mobilizem todas as forças disponíveis para prestar apoio. Eu irei pessoalmente à luta. Aliás, onde a Akatsuki apareceu? Quantos deles existem? No portão principal. E apenas uma pessoa veio a resposta rápida. Só um. O que está acontecendo? Sabemos quem é? É uma mulher de cabelos azuis. Da última vez, ela veio com 6 caminhos de pen durante a invasão. Acho que o nome dela era Konan. A mulher. Uma sensação ruim percorreu o peito de Jiraiya. Ele olhou de relance para Naruto e Fu, mas percebeu que eles haviam sumido. Levou a mão à testa. Os dois tinham escapado enquanto ele estava distraído. Provavelmente para fazer alguma besteira. Crianças assim são muito difíceis de lidar. Será que elas não podem ser um pouco sensatas? Jiraiya correu em direção ao portão da vila. No portão principal de Konoha, Konan permanecia sozinha, imóvel. Ela ignorava os olhares tensos do Shinobi da Folha, simplesmente esperando que alguém com autoridade para falar. Nesse instante, Fu desceu do céu com Naruto. Os guardas do portão pularam de susto e se moveram para bloqueá-los. Naruto, Fu, o que vocês estão fazendo aqui? Ela é da Akatsuki. Vocês são exatamente quem ela está procurando. Voltem. Mas tanto Naruto quanto Fu eram obstinados e um pouco confiantes demais em sua própria força. Recuar não era uma opção. Assim que aterrissaram, os dois ficaram cautelosos. Naruto cerrou os dentes, a raiva queimando em seus olhos. A Akatsuki não está tentando iniciar a Quarta Guerra Mundial Shinobi? Você aparecendo sozinho. Acha que pode me capturar sozinho? Konan olhou para Naruto e disse baixinho, não sou mais membro da Akatsuki. Você está mentindo. Naruto retrucou furioso. Você claramente participou da última invasão da Folha. Como você não é da Akatsuki? Fu, no entanto, observou Konan e percebeu tristeza em seus olhos. Não havia nenhum traço de malícia, nem qualquer intenção de lutar. Ela rapidamente conteve Naruto. Em voz baixa, ela perguntou, então por que você veio à Folha? Konan respondeu honestamente, estou aqui para ver o Jiraiya Sensei. Ah, então ela veio atrás do Jiraiya, peraí, como assim?
Naruto parecia ter acabado de ouvir a coisa mais impossível do mundo. Você está dizendo que Ero Sennin é seu sensei? De jeito nenhum. Como Ero Sennin pode ser seu professor? Konan inclinou a cabeça. Por Ero Sennin você quer dizer Jiraiya Sensei? Ele é mesmo bem pervertido. Isso silenciou tanto Naruto quanto Fu. Felizmente Jiraiya chegou naquele momento. Ele viu Konan sozinha, com o rosto marcado por exaustão e tristeza, e uma terrível premonição o invadiu. Sua voz tremia. Konan, por que você veio sozinha? Onde está Nagato? Lágrimas brotaram nos olhos de Konan. Nagato está morto. Ele me pediu para encontrar você, Jiraiya Sensei. Ele queria reparar os erros que cometeu. Jiraiya cambaleou para trás alguns passos e caiu pesadamente no chão, a dor distorcendo sua expressão. Ele havia jurado que não deixaria seus alunos se machucarem novamente. Jurara isso em voz alta. Mesmo assim, no fim, perdeu a chance de salvar Nagato. Um a um, seus alunos escaparam de suas mãos. Foi uma falha dele. Ele era tão inútil. Mas pelo menos, Konan ainda estava aqui. Forçando-se a conter a dor, Jiraiya se levantou rapidamente e foi até Konan. Ele estendeu a mão para enxugar suas lágrimas, acariciando suavemente seus cabelos, assim como fizera na Terra da Chuva tantos anos atrás, demonstrando carinho por seus 3 discípulos. Konan desabou em lágrimas, atirando-se nos braços de Jiraiya e soluçando. Os olhos de Jiraiya também ficaram vermelhos. Ele deu um tapinha nas costas de Konan com ainda mais ternura. Ao verem isso, Naruto e Fu não sabiam o que dizer. Ver Jiraiya tão desolado também os fez se sentir péssimos. Eles realmente não entendiam o que estava acontecendo porque Konan era aluna de Jiraiya, porque ela havia participado da invasão anterior, porque as coisas tinham chegado a esse ponto agora. Tantos mistérios e parecia errado perguntar. Lembrando que o portão não era lugar para ficar parado, Jiraiya levou Konan de volta ao escritório do Hokage. Naruto e Fu naturalmente o seguiram. Enquanto servia água para Konan, Jiraiya falou sobre como havia recebido discípulos na Terra da Chuva. Durante a Segunda Guerra Mundial Shinobi, conheci 3 crianças na Terra da Chuva e as tomei como minhas alunas. Passei 3 anos ensinando-lhes ninjutsu, mas então uma missão me levou para longe. Quando recebi notícias delas novamente foi uma tragédia, disseram que haviam morrido na guerra. Eu jamais imaginei que afinal não tivessem morrido, e que após certas reviravoltas do destino, se tornariam os líderes da Akatsuki. Mas agora, Naruto e Fu escutaram em silêncio, surpresos com tal passado. Eles olharam para Konan novamente. Durante a última invasão da Akatsuki, eles não chegaram a ver Konan. Apenas ouviram relatos de outro shinobi, de quão formidável ela era. Capaz de lutar de igual para igual com Shino por um longo tempo. Mas agora, ela estava assim. Quem sabia o que ela havia passado ou por que Nagato havia morrido? Só quando Konan se acalmou um pouco, Jiraiya perguntou. Konan, me diga. O que aconteceu? A última vez que vi Nagato, ele estava em mau estado, mas não a ponto de morrer. Konan respirou fundo, sua expressão se tornando solene. Jiraiya Sensei, o Rinnegan de Nagato foi, por Madara usando o Mangekyou Sharingan. Capítulo 332. Konan logo explicou em detalhes como ela e Nagato foram emboscados por Obito, como o Rinnegan foi tomado deles, como ela conseguiu escapar e como Nagato finalmente perdeu a vida. Jiraiya ouviu atentamente, e seus olhos não puderam deixar de se encher de lágrimas novamente. Ele achou que era algo indigno para seu aluno. Da infância à morte, sua vida foi de sofrimento. Quase não conheceu um único dia de paz, sendo usado repetidamente por outros, e até mesmo na morte deixou arrependimentos. Konan se emocionou. Jiraiya Sensei, no final, Nagato despertou para a verdade e me disse para reparar os pecados que cometemos. Vim até você agora porque quero participar da luta contra Obito. Jiraiya hesitou. Ele não queria ver seus alunos feridos novamente. Deixar Konan ir para o campo de batalha seria extremamente perigoso. Ele não queria concordar. Mas Konan disse, eu sei que você se preocupa com a minha segurança, Jiraiya Sensei. Mas algumas coisas precisam ser feitas, ou eu carregarei o arrependimento para sempre. Como eu poderia enfrentar Yaiko e Nagato então? Sensei, por favor, me deixe lutar. Jiraiya abriu a boca e finalmente suspirou. Suspiro. Cada um de vocês me dá tanta dor de cabeça. O que eu vou fazer com vocês? Konan compreendeu e se levantou para fazer uma profunda reverência. Obrigada, Jiraiya Sensei. Jiraiya balançou a cabeça em sinal de impotência. Ele queria impedir Konan, mas mesmo que a bloqueasse, ela escaparia para lutar de qualquer maneira. Em vez de contê-la e forçá-la a correr riscos, era melhor deixá-la participar abertamente. Naruto e Fu também se manifestaram. Era o Sennin, Jiraiya ou Jizan, nós também queremos lutar. Jiraiya deu um tapinha leve na cabeça de cada criança. Não vou decidir por vocês dois. Precisamos ver a Tsunade primeiro ou vou levar uma bronca. Naruto e Fu encolheram o pescoço ao pensarem na possibilidade de Tsunade ficar brava. O que eles poderiam dizer? Quando Tsunade ficava violenta era realmente assustador. Um soco podia custar metade da sua vida. Vendo os dois pirralhos se comportarem, Jiraiya finalmente relaxou um pouco. Partiremos para Komogakure amanhã. A guerra está prestes a começar. É melhor chegarmos cedo. Jiraiya-sama, o Anbu de antes ainda estava presente. Já que você está escoltando Jinchuriki, sugiro que não saia da vila ainda. Por favor, espere mais um pouco. Jiraiya franziu a testa. Esperar por quê? Justamente porque estamos com Jinchuriki, precisamos nos encontrar com Tsunade rapidamente.
Se o inimigo descobrir que Naruto e Fu estão aqui, isso não é extremamente perigoso? O Anbu curvou os lábios. Por favor, deixe-me terminar. No momento para escoltar pessoal ou suprimentos essenciais, geralmente contatamos a equipe de Tsunade-sama. Ela enviará Natsuki-sama para usar o Deus Voador do Trovão para levar todos diretamente. Seguro e eficiente, muito melhor do que viajar por terra. Hein? Você consegue fazer isso? Isso não faria de Natsuki um importante centro de transporte? Pensando bem, essa era realmente a maneira mais rápida e segura. Iraishin era a própria definição de praticidade. Jiraiya disse, então apresse-se e mande avisar Tsunade. O Anbu mal conseguiu conter o desejo de revirar os olhos. Um falcão mensageiro já foi enviado, assim que você retornou. A Anbu é a Anbu por um motivo. Eles são eficientes, sabem o que é urgente e quando reportar para obter o melhor resultado. Se eles esperassem que Jiraiya mencionasse o assunto, poderiam se passar 800 anos, quando a sopa já estivesse fria. Muito bem, mãos à obra. Após dispensar o Anbu, Jiraiya começou a perguntar o que as 3 crianças tinham vivenciado depois que ele partiu. Talvez por finalmente ter encontrado uma família com quem pudesse desabafar, Konan não conseguiu mais esconder sua fragilidade e começou a falar, revelando segredos após segredos sobre o passado do trio. Desde a formação da Akatsuki por Yaiko e sua busca por uma paz perfeita até a traição de Anzo, a salamandra, a morte trágica de Yaiko e o ferimento de Nagato. Nagato realizou a técnica de invocação para trazer à tona a Gedumazo e passou metade da vida sendo drenado por ela. Mais tarde, os ideais da Akatsuki mudaram. Conforme a organização crescia, começou a capturar as bestas com cauda. Então veio a invasão fracassada de Konoha e o roubo do Rinnegan por óbito. Jiraiya escutou em silêncio, sentindo com o coração as dificuldades enfrentadas por seus 3 alunos ao longo dos anos. Ele havia perdido a chance de estar com eles, de protegê-los. Agora, só lhe restava ter empatia dessa forma. Talvez jamais pudesse sentir verdadeiramente a dor deles, mas sua angústia era real. Naruto e Fu também ouviram. Eles podem não ter gostado da Akatsuki a princípio, mas depois de entenderem o que o trio de Konan havia sofrido e como a ideologia da Akatsuki mudou, eles perdoaram Nagato e Konan. Ambos eram bondosos ao extremo, quase santos, incapazes de suportar o sofrimento alheio. Com a personalidade de Naruto, do tipo que conseguia até perdoar Obito, perdoar Nagato e Konan não era grande coisa. Ainda mais porque esta história é diferente da original. Jiraiya não foi morto por seus alunos, então Naruto não guardava ódio de Konan ou Nagato. O perdão veio ainda mais rápido. Konan, você sofreu todos esses anos. A culpa é minha, seu professor, por não tê-la protegido. A voz de Jiraiya ficou abafada. Não, a culpa não é sua. Konan balançou a cabeça. Jiraiya-sensei tinha seus próprios deveres. Não podia nos vigiar para sempre. Se alguém tem culpa, é o próprio mundo. Aqueles foram os anos da Guerra Mundial Shinobi. Incontáveis pessoas morreram. Não é incomum termos nos deparado com tais tragédias. Foi o Rinnegan que nos mudou. Rinnegan, certo. Jiraiya lembrou-se de algo, olhou para Naruto e Fu, hesitou e então tirou um pergaminho grande. Com a 4ª Guerra Mundial Shinobi em andamento, não havia mais necessidade de guardar segredos. Compartilhar talvez fosse melhor, para que os 2 pirralhos não agissem de forma imprudente por ignorância. Jiraiya-sensei, estes são. Sim, esta é a verdade do mundo que eu queria te mostrar antes. Veja agora. Abrindo o grande pergaminho, Jiraiya deixou Konan, Naruto e Fu lerem desde o início. Conforme Lian, suas expressões mudaram de confusão para choque. Ao final, estavam todos atonitos, pois jamais imaginaram que seria assim. Lágrimas escorreram dos olhos de Konan novamente. Então os olhos de Nagato foram dados por Madara? Ele só queria o vasto chakra de Nagato para elevá-los. E então, fomos usados por Obito e Zetsu Negro o tempo todo? O tal plano para coletar as bestas com cauda era para Mugen Tsukuyomi? Foi difícil de aceitar, mas os fatos eram os fatos. Naruto e Fu ficaram perplexos. Então, é assim mesmo. Eles ficaram tão chocados que mal conseguiam falar. Jiraiya assentiu solenemente. Isso mesmo. Eu já pedi ao grande sábio sapo para verificar. Essa verdade é real. Então, de agora em diante, Naruto, Fu, vocês não devem ser capturados. Se forem, o mundo Shinobi pode estar acabado. Entenderam? Os 2 não ousaram ser descuidados e prometeram imediatamente. Entendido. Não seremos capturados. Konan olhou para os 2 com uma expressão pensativa. Se ela quisesse se redimir, havia muitas maneiras. Mas o que ela podia fazer agora era arriscar a vida para proteger esses 2 Jinchuriki. Capítulo 333. Entretanto, no escritório de conferências operacionais em Kumogakure, Tsunade esmagou uma mesa com a palma da mão e rugiu. Aquele idiota do Jiraiya. Por que ele trouxe o Naruto e a F de volta agora? Isso não é só causar problemas? Raikage, Gaara, Meionoki e os outros esfregaram a testa impotentes. Quanto mais perto do momento crítico, mais fácil é que os problemas surjam. Neste momento, Shinobi de todas as vilas estão em movimento. Os que ficaram para trás para proteger suas vilas são poucos, e a força de combate geral é escassa. Em um momento como este, Jiraiya traz 2 Jinchuriki de volta para a vila. Isso não seria, na prática, criar uma brecha para o inimigo? O conselheiro Shikaku disse rapidamente. Tsunade dono, por favor, não fique brava ainda. Vamos pedir para Natsuki ir buscá-los imediatamente.
Tsunade assentiu com a cabeça e pediu para alguém avisar Natsuki para voltar. O único motivo para haver tempo para ficar com raiva era a existência de Natsuki. Ele podia voltar num instante, e trazê-los até aqui também levaria apenas um instante. Não haveria problema algum. Ainda assim, ficar bravo era justificável. Jiraiya merecia uma bronca dessa vez. Natsuki estava no meio de uma refeição com Tenten quando o aviso chegou. Ele pegou sua tigela e foi transportado instantaneamente de volta para Konoha, fixando o olhar em Naruto, e apareceu bem atrás dele. Para sua surpresa, Jiraiya, Naruto e Fu estavam todos juntos no Ichiraku Ramen. O que pegou Natsuki de surpresa foi que Konan também estava lá e, a julgar pelo clima, ela se dava bem com eles. Então, o que aconteceu? Jiraiya sorria enquanto apresentava as coisas para Konan. Konan, está é a barraca de ramen mais famosa e deliciosa de Konoha. Hoje, seu professor a trouxe especialmente para experimentar. Você vai adorar. Konan assentiu com a cabeça. O aroma convidativo aguçou seu apetite. Nesse instante, Teuchi colocou uma tigela na mesa para Konan, mas chamou. Natsuki, você está aqui. Quer uma tigela? Natsuki? Eles quase pularam das cadeiras. Ninguém percebeu quando Natsuki apareceu silenciosamente atrás deles com uma tigela grande na mão, nada menos. Para alguém desavisado, parecia que ele tinha vindo para comê-los. Natsuki ignorou o choque deles e gritou. Teuchi Ojizan, faça 50 tigelas. Vou levar para a viagem. F50? Teuchi e Ayami olharam para eles. Natsuki, você vai ficar com eles no lugar da Tsunade Dono? Natsuki assentiu. Sim, Tsunade Dono e os outros estão trabalhando muito. Se eles puderem comer uma tigela do delicioso Ichiraku, ficarão cheios de energia. E todos os líderes da vila também estão lá. Momento perfeito para promover o Ichiraku Ramen. Os olhos de Teuchi e Ayami brilharam. Pai e filha exibiram suas habilidades culinárias. Deixem com a gente. Essas 50 tigelas serão de primeira qualidade. Garantimos que o Kaji vai querer repetir. Natsuki assentiu com a cabeça e encontrou um lugar para sentar, deu algumas garfadas em sua tigela e, em seguida, pegou caneta e papel para escrever um bilhete para Tenten, perguntando quais sabores ela gostava para que ele pudesse fazer um pedido especial. Só então Naruto conseguiu falar. Natsuki, você podia pelo menos dizer alguma coisa quando apareceu. Quase me matou de susto. Natsuki lançou-lhe um olhar de soslaio. Você não está morto, está? Então só conta se eu realmente morrer? Fu deu uma risadinha. Natsuki, você estava literalmente comendo quando chegou? Você apareceu ainda segurando a tigela. Natsuki assentiu. Sim, eu e a Tenten estávamos juntos felizes, nos alimentando. Aí me designaram para recuperar alguns idiotas. A Tsunade Dono está furiosa. As consequências serão severas. Gole, Jiraiya, Naruto e Fu engoliram em uníssono. Natsuki ofereceu primeiros socorros para a situação. Mas se o Jiraiya Dono pagar um ramen para todos, a Tsunade Dono com certeza vai se acalmar. Eu vim muito rápido e não trouxe dinheiro. Algum tiozinho tarado de cabelos brancos se dispõe a pagar a conta? A boca de Jiraiya se contraiu. Ele sabia que só poderia gastar dinheiro para evitar o desastre hoje. Eu pago. Natsuki lançou-lhe um olhar de aprovação iluminado e imediatamente elevou a voz. Teuchi Ojizan, Jiraiya Dono está pagando. Adicione todos os ingredientes bons. Faça de cada tigela uma versão deluxe. Teuchi riu. Você conseguiu. Tudo de luxo. Ei, que pirralho. Jiraiya só pôde sorrir e suportar. O dinheiro não importava. Konan observava a maneira como eles interagiam e achou aquilo estranhamente cativante. Uma risada suave escapou de seus lábios. Talvez fizesse muito tempo que ela não ria. Ainda assim perguntou curiosa. Natsuki, você não parece surpresa em me ver aqui. Natsuki inclinou o queixo. Você não se afastaria de Nagato. Se você veio sozinha, significa que Nagato se foi. E se Jiraiya consegue ficar sentado com você em paz, isso já diz tudo. Não preciso perguntar mais nada. Konan compreendeu e passou a ter ainda mais respeito por Natsuki. Antes ela só pensava que Natsuki era forte o suficiente para derrotar Tendo Pen. Agora, ela percebeu que ele também era meticuloso. Alguém como ele seria um inimigo terrível. Felizmente ela não estava mais contra Konoha. Quem deveria se preocupar era Obito. Então Natsuki disse, você também vai se juntar à luta, certo? Perfeito. Estamos planejando selar o G do Mazo. Se você puder compartilhar informações, isso ajudaria. Os olhos de Konan brilharam. O G do Mazo sempre esteve na base principal da Akatsuki. Ele só é invocado quando uma nova biju é capturada para que possa absorvê-la. Depois de absorvê-la, ele retorna sozinho. Então, agora mesmo, ele ainda deve estar lá. Natsuki fez um sinal de positivo com o polegar. Excelente. Então, antes que Obito possa invocá-lo, vamos selá-lo. Eu vou liderar o caminho, disse Konan imediatamente. Preocupado com a segurança de seu aluno, Jiraiya imediatamente se pronunciou. Eu também irei. Com certeza haverá inimigos poderosos guardando o local. Se eu estiver lá, todos se sentirão mais tranquilos, não é? Natsuki não discutiu. De qualquer forma, essa não era uma decisão que cabia a ele. Mas quando viu Naruto e Fu prestes a levantar as mãos, lançou-lhes um olhar tão feroz que eles congelaram e abaixaram as mãos. Konan acrescentou rapidamente. Vocês dois não podem ir de jeito nenhum. O G do Mazo vai enlouquecer no momento em que sentir a presença de um Jinchuriki, como um lobo farejando carne. Se forem, estarão jogando suas vidas fora. Os dois finalmente desanimaram e desistiram. Crianças,
Não tem o menor medo do perigo. Isso deixa as pessoas com dor de cabeça. Natsuki não se deu ao trabalho de repreendê-los. Ele se teletransportou até a loja de ferramentas ninja para dizer uma palavra rápida ao sogro, e voltou assim que Teuchi terminou o ramen e muito atenciosamente o embalou em caixas de comida. Depois que Jiraiya pagou, tudo foi selado em um pergaminho. Muito bem, vamos lá. Natsuki pediu que eles colocassem as mãos em seus ombros, despediu-se de Teuchi e Ayami e desapareceu num instante, chegando em seguida à sala de conferências de operações. Os 5 Kages e seus conselheiros estavam em meio a uma discussão. Ao ouvirem o som, todos olharam para lá. A raiva de Tsunade reacendeu. Jiraiya, você tem muita audácia de vir aqui. Jiraiya encolheu o pescoço e cutucou Natsuki nas costas. Natsuki prontamente trouxe o ramen. Tsunade dono, pessoal. Jiraiya dono sabe que vocês estão trabalhando muito e está oferecendo o Inshiraku Ramen para todos vocês. Por favor, comam um pouco. Capítulo 334. No escritório de conferências operacionais em Kumogakure. Sorve, sorve, sorve. Esses eram os sons de todos comendo ramen, e com muito apetite. Claramente, o sabor os havia conquistado. Natsuki já havia separado as porções dele e de Tenten para ir atrás dela. Ele não estava a fim de comer com toda aquela gente ali. Se tivesse tempo, preferiria passar comendo com a namorada. Tsunade devorou 3 tigelas em pouco tempo e parecia completamente satisfeita. Ela estivera tão ocupada ultimamente que mal tinha apetite. Depois de algumas tigelas de Inshiraku, seu ânimo melhorou, e sua raiva realmente diminuiu bastante. Jiraiya soltou um suspiro de alívio e elogiou silenciosamente o plano de Natsuki. Todos os outros sentiam o mesmo. Era evidente que todos gostavam do Inshiraku e até perguntaram sobre a barraca, prometendo que na próxima vez que visitassem Konoha, iriam se deliciar lá. Durante a refeição, Jiraiya apresentou Konan às pressas e explicou seu plano de levá-la para selar o Gedomazo. Tsunade conhecia Konan de verdade. Pensando nas dificuldades que o trio havia enfrentado, ela não pôde deixar de suspirar. Após a explicação de Jiraiya, ela também entendeu por que o Rinnegan havia ido parar nas mãos de Obito. Agora que Konan estava disposta a ajudar, foi uma enorme vantagem. Shikaku disse imediatamente, oportunidades como esta não podem ser desperdiçadas. Precisamos reunir um esquadrão forte rapidamente para selar o Gedomazo. Enquanto essa coisa estiver fora de jogo, Obito não poderá causar problemas, não importa o quanto se debata. Todos assentiram com a cabeça. A chegada de Konan era realmente uma ótima notícia. Tsunade disse, então Jiraiya liderará a equipe. Ainda precisaremos de alguns pesos pesados. Certo. Neji e Shino, a força deles é mais do que suficiente. O Raikage acrescentou, Samui e Yatsui podem ir organizem como acharem melhor. Onoki não se deixou abater. Recomendo minha neta Kurotsushi e meu discípulo Akatsushi. Mei acrescentou, Shojuro e Ao também podem ir. Eles serão um excelente apoio. Gaara disse, Temari e Kankuro podem ser um pouco mais fracos para esta operação específica, mas se forem úteis, leve-os também. Espera aí, quando é que isso virou uma competição de flexão? Quem começou isso? Ain. Chamem todos então. Jiraiya fará a seleção final. Jiraiya raramente parecia tão sério. Esta missão é crucial e perigosa. Escolherei as pessoas mais adequadas. Não pode haver nem mesmo um indício de descuido. Ninguém se opôs e as notificações foram enviadas imediatamente. Felizmente, Shinobi das diversas aldeias já estavam a caminho, então não havia necessidade imediata de mobilizar exércitos inteiros. Muitos poderiam ser liberados agora mesmo. Em pouco tempo, todos os mencionados haviam chegado. Após algumas perguntas rápidas, Jiraiya escolheu Shino, Akatsushi e Samui. Muito bem, vocês têm 10 minutos para se preparar. Partiremos imediatamente. Jiraiya sabia que o tempo não espera por ninguém. Não precisa. Eu já estava pronto, respondeu Shino com sua habitual confiabilidade. Akatsushi e Samui também assentiram. Era tempo de guerra. Como Shinobi de elite, eles estavam sempre preparados e não perderiam um segundo sequer. Ótimo. Então vamos prosseguir. Konan, algum problema? Konan balançou a cabeça, mas caminhou rapidamente até o mapa de operações. Ela desenhou um círculo em um determinado ponto. Aproximadamente aqui. Mas não tenho certeza se Obito já o invocou para longe. Tsunade acenou com a mão, descartando a ideia. Faremos o que pudermos. Mesmo que falhemos, ninguém os culpará. Konan assentiu com a cabeça e olhou para Jiraiya. Jiraiya inclinou o queixo. Não há tempo a perder. Avante. Os 5 desapareceram num piscar de olhos. Só então Tsunade teve tempo de se virar para Naruto e Fu, que estavam fingindo ser codornas num canto. Ela estalou os nós dos dedos, fazendo com que os dois encolhessem ainda mais a cabeça. Então, vocês dois escolheram uma ótima hora para voltar, e até quiseram acompanhar o Jiraiya na missão de selamento? Se sentindo muito capazes, é? Tsunade Baya-chan, eu estava errado, implorou Naruto. Tsunade Baya-chan, eu estava errada. Fu implorou também. Tsunade deu um tapa em Fu. Quem você está chamando de vovó? Eu ainda sou jovem. Fu olhou fixamente, perplexo. Espera aí, por que só eu apanhei? Foi o Naruto quem gritou primeiro. Eu só o segui. Por que só eu estou levando pancada? Que injustiça. Quando Natsuki voltou depois de terminar seu ramen, encontrou os dois levando uma bronca. Naruto e Fu imediatamente lançaram-lhe olhares suplicantes, mas Natsuki não se importou.
Rapidamente recolheu as tigelas e os pauzinhos, rabiscou. Todos disseram que estava delicioso, num pedaço de papel, e devolveu o bilhete e os talheres. Ele havia deixado uma fórmula Iraishin sobre a mesa mais cedo, perfeita para devolver os pratos. Teoshi e Ayami provavelmente ficariam felizes. Nesse momento, Tsunade quase terminou a bronca e se virou para os outros. O que fazemos com esses dois pirralhos? O Raikage já disse. O que mais? Envie-os para a Ilha da Tartaruga. Todos assentiram. O melhor lugar para um Jinchuriki era ali. O mais seguro. Naruto pode ser um pouco lerdo, mas não completamente. Ele percebeu imediatamente que queriam mandá-lo para a retaguarda e protestou em voz alta. Tsunade Baya-chan, eu não quero ir para uma ilha tartaruga qualquer. Eu também quero lutar. Fu claramente também não queria ser presa para proteção. Ela apontou para Gaara. Gaara também é um Jinchuriki e não precisa ir. Naruto balançou a cabeça negativamente. Nós também não vamos. Todos olharam para Tsunade. Como você acabou resgatando crianças assim? Fazendo birra em um momento crítico? Tsunade estava com dor de cabeça. Ela pensou em simplesmente obrigá-los a ir. Por sorte, Natsuki interrompeu. Naruto, ouvi dizer que existe um lugar na Ilha Tartaruga chamado Cachoeira da Verdade. Ele pode ajudar um Jinchuriki a treinar e se tornar um Jinchuriki perfeito. Naruto mordeu a isca imediatamente. Um Jinchuriki perfeito? Certo. O Jinchuriki da 8 caudas Killer B treinou lá para se tornar um. Sasuke também está lá agora. Ele vai ficar ainda mais forte. Pelo que vejo, você ainda nem consegue controlar seu poder de cauda direito. Esqueça alcançar o Sasuke. Você vai acabar trocando socos com algum soldado qualquer por meio-dia. E você ainda quer ficar aqui nos atrapalhando? As palavras de Natsuki não foram agradáveis, mas tinham o objetivo de motivar Naruto. Neste momento, a mente de Naruto deve estar focada em duas coisas: ficar mais forte e Sasuke. E não deu outra. Naruto respondeu imediatamente. Vou para a Ilha da Tartaruga. Vou para as Cataratas da Verdade treinar. Não vou deixar aquele arrogante do Sasuke me ultrapassar. Todos soltaram um suspiro silencioso de alívio e, secretamente, deram um sinal de positivo para Natsuki. Quanto a Fu, ela era ainda mais fácil. Gaara disse, Fu, estou aqui coordenando a guerra. Se a situação ficar crítica, também me retirarei para a Ilha da Tartaruga. É para a vitória. E depois que vencermos, todos ficarão felizes em ser seus amigos, porque você lutou ao nosso lado. Fu apenas assentiu com a cabeça. Entendo. Irei obedientemente até a Ilha da Tartaruga. Só então todos relaxaram completamente. Todos lançaram um olhar significativo para Natsuki. Natsuki colocou a mão no ombro de cada um deles e no instante seguinte desapareceu. Quando reapareceram, já estavam em uma ilha. Capítulo 335. Tão rápido. É esta a tartaruga? Será que a tartaruga é uma tartaruga gigante? Fu olhou em volta maravilhado. É uma tartaruga marinha gigantesca, do tamanho de uma ilha. Ela vaga pelo oceano há anos, à deriva de forma imprevisível, por isso pessoas comuns não conseguem encontrá-la. Se esconder aqui é a opção mais segura para vocês dois. Natsuki explicou enquanto os guiava na busca por Killer B e Sasuke. Em pouco tempo eles chegaram. Killer B estava rabiscando em um pequeno caderno, claramente pensando em novas letras, e Sasuke estava dentro das Cataratas da Verdade. Natsuki acenou. E aí, Killer B? Trouxe uns amigos para você. Deixa eu apresentá-los. O Jinchuriki da raposa de 9 caudas, Uzumaki, quer dizer Naruto, e o Jinchuriki da raposa de 7 caudas, Fu. Se deem bem, tá bom? E aí? Novos amigos na área, deixa eu dar uma olhada. Loiro burro, garota bonitinha. Irmãozão, aqui está o Jinchuriki da 8 caudas, Killer B. Killer B estava obviamente animado, novos companheiros de brincadeira. Treinar sozinho no Vale das Nuvens e Relâmpagos tinha sido entediante. Agora, na Ilha da Tartaruga, ter companhia era ótimo, e quanto mais, melhor. Mais importante ainda, eles eram outros Jinchuriki, então não havia nenhum preconceito. Fu se animou, se aproximou e sorriu radiante. Oi, Ojizan, vamos ser amigos. Killer B apertou a mão dela. Garota de cabelo verde. Garota super fofa. Melhor amiga do Killer B, é isso aí. Melhores amigos com Killer B, é isso aí. Fu exclamou, erguendo o punho. Ambos eram bastante ingênuos por natureza, especialmente Killer B, que era sensível aos sentimentos dos outros. Ele conseguia sentir claramente a sinceridade de Fu, então ficou feliz em ser amigo dela. A boca de Naruto se contraiu. Esse Ojizan, o que é isso de rap estranho? Killer B franziu a testa. Loiro burro, loiro idiota. Meu rap não é estranho, em você que está desatualizada. Diga isso de novo e eu te pisoteio. Esmaga ele, sim. Fu entrou direto no ritmo de Killer B. Sim. Naruto levantou a mão sem muita convicção, imitando o gesto. Natsuki não conseguia parar de sorrir, mas não se esqueceu dos negócios. Killer B, Naruto não consegue controlar bem o poder da raposa de 9 caudas. Ajude-o quando tiver tempo. Tenho coisas para resolver. Comportem-se. E com um movimento rápido, ele desapareceu. Ninguém ligava para isso. Natsuki estava sempre entrando e saindo da água. Eles já estavam acostumados. Naruto apontou para Sasuke. Ei, mestre assassino, aquela é a Cachoeira da Verdade, certo? O que o Sasuke está fazendo lá dentro? O tom de Killer B voltou ao normal. Dentro das Cataratas da Verdade, você encara seu verdadeiro eu, descobre a escuridão em seu coração e a derrota. Faça isso e você poderá se tornar um Jinchuriki perfeito.
Por outro lado, Natsuki tinha acabado de voltar para o escritório da conferência de operações quando foi arrastado para uma reunião. O objetivo era simples. A unidade de reconhecimento de Anko havia rastreado Kabuto e trazido as informações. Enviar Anko para investigar Kabuto tinha sido uma jogada astuta. Como uma das ex-alunas de Orochimaru, ela o entendia melhor do que a maioria. Naturalmente, ela teria mais facilidade em encontrar um sucessor que herdasse o legado de Orochimaru. A mensagem de Anko diz que Kabuto está em um laboratório secreto na Terra dos Campos de Arroz, resumiu Shikamaru. Ainda existe um laboratório na Terra dos Arrozais? Tsunade ficou descontente. Naquela época praticamente cavamos todo aquele país a 1 metro de profundidade. Pensei que tivéssemos destruído todos os laboratórios de Orochimaru. E ainda sobrou um? Ninguém ficou surpreso, era Orochimaru. Aquela cobra venenosa era astuta além da conta e obcecada por pesquisa. 100 laboratórios em um país pequeno não seriam estranhos. Disse, se encontrarmos o alvo, enviaremos uma equipe para eliminá-lo. Ele conhece o Edo Tensei, reencarnação do mundo impuro. Não podemos deixá-lo continuar operando, seria desastroso para nossa situação de guerra. Gaara concordou. E se matarmos Kabuto, aqueles que já foram trazidos de volta com o Edo Tensei escaparão do seu controle. Matar Kabuto trazia vantagens demais para serem ignoradas. Era preciso agir. Quem deve ir? Eu recomendo minha neta Kurotsushi, começou Onoki novamente. Envie Shojuro. Garanto a sua força, acrescentou Mei, não perdendo a oportunidade de propor um dos seus. Atsui e Se são boas opções, respondeu A sem querer ficar para trás. Se é um shinobi sensorial, sabia. Até Gaara teve que reclamar. Essas pessoas estavam fazendo isso de novo, transformando tudo em uma competição. Felizmente, os 2 principais conselheiros, Shikaku e Mabui, deliberaram rapidamente e se pronunciaram. Dos candidatos que todos sugeriram anteriormente, que os restantes formem uma unidade de ataque. Ninguém se opôs. Logo Neji, Atsui, Kurotsushi, Shojuro, Temari e Kankuro foram chamados de volta. Desta vez não havia escolha, eles seriam enviados como uma equipe de ataque de 6 homens. Ao saberem que iriam eliminar Kabuto, ficaram imediatamente empolgados. Kabuto era uma eliminação prioritária, um dos alvos mais críticos da guerra. Serem designados como a unidade de ataque nessa missão? Como não ficariam entusiasmados? Advertiu-os. Este ataque é crucial. Tenham sucesso se possível. Os 6 responderam em voz alta. Vamos cumprir a missão. Eles estavam transbordando confiança, não apenas em si mesmos, mas também em sua determinação de dar tudo de si. Todos entendiam que eliminar Kabuto mudaria drasticamente o rumo da guerra. Ninguém deixaria essa responsabilidade escapar. Ainda assim, o inimigo era perigoso. A imprudência seria fatal. Natsuki fez um último alerta. Neji, Kabuto é tão astuto e implacável quanto Orochimaru. Tenha cuidado. Neji assentiu gravemente. Entendo. Pode contar comigo. Os outros não disseram mais nada e observaram a equipe de 6 homens partir, embora a preocupação lhes apertasse o coração. Comparado ao Orochimaru de antigamente, Kabuto era ainda mais forte. E para enfrentar a 4ª Guerra Mundial Shinobi, ele certamente havia preparado inúmeros corpos Edo Tensei. Se a equipe fosse cercada por um grupo de poderosos ressuscitados, o perigo seria muito real. Natsuki. Tsunade olhou para o garoto em quem confiava. Eu sei. Natsuki entendeu. Vou monitorar a posição da fórmula Iraishin no equipamento do Neji e calcular o momento da chegada deles. Quando chegarem à área, vou usar o flash para dar uma olhada. Devo conseguir ajudar. Só então todos conseguiram realmente respirar aliviados. Aos olhos deles, Natsuki era a pessoa certa. Mesmo que eles acabassem em Edo Madara, Natsuki ainda conseguiria resgatar a equipe intacta. Para ser sincera, Natsuki também se sentiu desconfortável. Como diz o ditado, as carroças rangem e os cavalos relincham. Obito e Zetsu Negro estão tramando algo e Kabuto está tramando algo grande. A guerra estava prestes a começar, mas os vilões estavam estranhamente quietos. Isso não era nada normal. Não conte a ele que 100.000 Zetsus brancos estavam presos em uma pausa para ir ao banheiro. Ou seja, Kabuto definitivamente estava preparando algo. Eles não podiam baixar a guarda nem por um segundo. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.